Bom dia, meu povo, bora lá! Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Alguns insights estão em outros versículos, outros estão, a maioria estão em Gênesis, mas é muito interessante. Vou ler aqui com vocês a parte da nossa identidade, que está na onde? Quem já me acompanha aqui sabe onde está. Qual que é? Manda aí o versículo. Hoje é Gênesis 1:26. Por quê? Aqui tá a chave da nossa identidade, certo? E aí vocês vão entender por que eu comecei daqui. Aí Gênesis 1:26. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Ou seja, aqui está a nossa identidade, quem a gente é. Só que interessante Deus é espírito, certo? Tem várias passagens aqui que comprovam isso, que Deus é espírito. E a gente é um ser triuno, certo? E nessa parte é exatamente quando ele nos cria a sua imagem e semelhança. A gente é a imagem e semelhança dele em qual esfera? Corpo, alma ou espírito? Vocês sabem me responder? Não é no corpo, porque Deus não está nessa esfera, né? Não nessa onde a gente mora agora, né? Não nesse plano. Deus é o quê? É espírito. Então Deus, a gente não é imagem e semelhança, não é na alma. A gente não é imagem e semelhança de Deus no corpo. A gente é imagem e semelhança de Deus na onde? No nosso espírito. Porque se ele é espírito e ele nos fez a imagem e semelhança dele, a gente é a imagem e semelhança dele na onde? No espírito. Não é nessas outras duas esferas. Guarda essa informação aí. E aí, olha que interessante. Ele nos fez dessa forma aqui, certo? Certo. E outra coisa que eu aprendi ontem, né? Que aí a gente vai lá para a parte do Éden, que Deus, ele sempre prepara o ambiente e depois ele coloca a criação. Vamos pensar, por exemplo, no caso de um animal, vamos ver, um peixe, por exemplo. O peixe, antes dele criar o peixe naquela perfeição divina, porque eu não sei se você já estudou a morfologia, a estrutura corporal dos peixes, das aves, eu estudei, porque na parte de biologia, desde lá nem sei que série mais que a gente estudava isso, a gente estudava as plantas, a gente estudava a endófilo, os esporos, aquelas coisas, a gente estudava os peixes, a gente estudava as aves, todas as estruturas que tinha. Então é de uma perfeição gigantesca. Então, por exemplo, o peixe ele tem toda uma estrutura, as brânquias que tem aqui, aqueles negocinhos que ajudam ele na natação. Quando você tira ele do ambiente dele, que é a água, ele fica se debatendo, porque ele foi feito para aquele ambiente. Deus, na sua perfeição, ele sempre faz o ambiente e depois ele coloca a criação dele, né? E é tão interessante isso, porque aí você vai entender o quão é perfeito o peixe, por exemplo, além das brânquias que tem aqui, que ajudam na respiração, que faz a captação do oxigênio, tem aquela bexiga aqui por dentro que ajuda ele no movimento, que ele sobe das águas, desce das águas. Que mais? A questão do oxigênio, deles conseguirem respirar, porque eles têm brânquias debaixo da água. É de uma preciosidade e é divina. Não adianta você reclamar, você debater isso comigo, porque é como se fosse o nosso corpo. Quando você vai a fundo do que é o nosso corpo, que você começa a estudar a parte de neurologia, você entende neurônios, você entende as 7 camadas que tem da pele, fisiologia, crescimento de pelo, por que tem pelo no nariz, por que tem pelo no ouvido, o globo ocular, a nossa córnea, o que cada um tem, a nossa digital. Meu filho, aí você não tem nem como debater com isso, que você vai falar, não tem como não ser Deus, porque como que isso seria capaz, nessa perfeição, nesse mecanismo que funciona perfeitamente? Enfim, voltando pro peixe. Aí Deus sempre cria um ambiente, criou a água e depois que terminou o ambiente, fez o quê? A criatura, que era o peixe.
E pra gente não foi diferente. Ele fez o ambiente do Éden, do jardim do Éden, e depois o quê? Colocou o homem lá, a sua criatura, a sua obra-prima. Na verdade, a obra-prima vem depois, que são as mulheres, que foi feita por último, né? Mas enfim, não vou entrar nisso. Mas prepara sempre o ambiente e depois coloca o homem lá, certo? Certo. Aí, o ambiente, o Éden, na sua etimologia, ele é um lugar onde tem a presença de Deus por um momento, é a presença de Deus por um momento tocando a terra por um momento específico. Então, o que isso significa? Isso significa que Deus é espírito, certo? E na terra, aí fala que a terra ele deu para os filhos. Mas interessante que na terra, o que dá legalidade pra gente é o corpo. Por isso que aqui tudo tem que ter o corpo. Por isso que tem a criação tudo que tá aqui tem a parte física, né? Tem a parte, no caso nosso, o corpo, né? A esfera do corpo. E para Deus, ele sempre vinha e a presença de Deus se fazia no Éden. Por isso que tá assim, ó. O Éden também, um dos significados é presença de Deus por um momento tocando a terra num período específico. Então, por quê? Ele é espírito. E o que nos dá legalidade para estar na terra é o quê? Ou a esfera do corpo. Um local estabelecido por Deus. Era uma atmosfera, era um ambiente, certo? Que Deus fez. Um lugar essencial para ele estar. E tanto que, para você ver que é sério, real, toda vez que Deus aparece, tem eu esqueci, tem um nome, formologia, não sei, tipo, características humanas. Então, tipo assim, os passos de Deus, a voz de Deus. E aqui em Gênesis, a gente tem, por exemplo, no capítulo 3, que foi o exato momento em que o pecado entrou no mundo, e que é o momento da queda. Olha que interessante. Tá assim, relato da queda. No 3:8, ouvindo o homem e a sua mulher passos do Senhor. Tá vendo que passos é uma característica humana? Passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Tá vendo? Que a presença era um momento específico do dia, né? E que era no Éden que se fazia presente essa presença de Deus, né? Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondia: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, são passos. Olha que interessante, que tem esse nome de... Eu não sei se é morfologia, tem um negócio que dá-se a Deus as características humanas, por exemplo, os passos, a voz, os pés. Então, é muito interessante. Que é outra coisa que eu quero compartilhar com vocês? Criou o homem para respirar a atmosfera que ele respira. Porque ele nos fez o quê? Imagem e semelhança dele. Então, ele nos fez parecido com ele, certo? E ele nos fez para respirar o que ele respira. Ele nos fez semelhantes a ele para nos conectar a ele. Para colocar o nosso coração na presença dele. A fonte da vida é ele. Ele é essa fonte, né? E quando a gente está conectado com ele, quando a gente está em relacionamento com ele, crescendo em relacionamento com ele, não tem como, porque por isso que fala naquela parte, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem que é a fonte de vida? É ele. Então, essa água, quando a gente está nessa mesma atmosfera que ele, quando a gente acessa isso que ele nos fez para estar, que é essa atmosfera, esse ambiente dele,
E já que ele nos fez imagem e semelhança dele, parecido com ele, na onde? Na esfera do espírito, é por essa esfera que a gente se comunica, é nessa esfera que a gente acessa essa atmosfera, esse ambiente que ele nos fez para habitar. E se a gente coloca o coração da gente nessa presença, nesse lugar, é quando a gente cresce em relacionamento com ele, é quando a gente fica sensível à voz dele, é quando a gente se relaciona com ele. Ai, eu acho isso interessante demais. Eu fui criada para estar neste lugar. Eu e você fomos criados para estar nesse lugar, nessa atmosfera, nessa presença. Esse ambiente da presença está disponível para nós o tempo todo. Concorda comigo? Porque se a gente é triuno, corpo, alma e espírito, e ele nos fez parecido com ele, nessa esfera aqui do espírito, ele é espírito e ele cria sempre a atmosfera para depois colocar a criatura naquele ambiente. Ele já criou esse ambiente, ele já nos criou, ele nos fez imagem e semelhança dele, e essa atmosfera está a todo tempo disponível. A gente que precisa acessar, e acessa com o quê? O espírito. Ai, Jesus do céu. Tem mais, nossa, tem muita coisa ainda. Olha lá, o espírito é a parte que é semelhante a Deus. Ela carrega a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, né? É por lá que a gente tem o nosso relacionamento com Deus. Então, não é na esfera da alma, não é na esfera do corpo. Quando a gente quer, ou quando a gente ouve e tem o conhecimento, como que a gente conhece a voz de Deus, como a gente conhece a Deus, como que a gente recebe, por onde que a gente recebe o direcionamento de Deus? No Espírito. Porque se Ele é Espírito e Ele nos fez a mais semelhança dele, em qual esfera? No Espírito. É por lá que a gente ouve a voz dele, é por lá que a gente conhece a voz dele, se relaciona com ele e recebe o direcionamento. Ai, Jesus amado. Que é outra coisa que eu preciso compartilhar com vocês? Outra coisa. Sabe aquela parte que tá lá em Romanos 12:2, que fala da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu vou ter que abrir aqui rapidão com vocês, porque essa parte é muito top. Tô vendo que eu vou ter que separar essa aula em duas, né? Porque tá muito top. E tem mais coisa pra contar com vocês. Nem conta nem metade. Aqui, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Qual que é a nossa esfera que representa a nossa mente? A alma, certo? Então a gente tem que renovar não se amoldar a esse mundo e renovar a nossa mente, renovar a nossa esfera da alma, certo? Certo. Porque como eu já expliquei para vocês, ela não está pronta. Ela está em constante renovação. Através do quê? Leitura desse livro aqui. Porque se a palavra se a Bíblia é a palavra de Deus e tá escrito aqui, e quem fala através daqui é Deus, se você quer crescer em relacionamento com Ele e você quer conhecer mais a Ele, você tem que aprofundar nisso aqui. Você tem que entender melhor a isso. Se você quer entender melhor a Deus, tem um livro que fala dele e é Ele falando através das pessoas, aqui é onde você vai entender quem é Ele e quem é você. Porque se você é a imagem e semelhança dele, você tem que conhecer Ele para saber também como é que é você. Fez sentido? Mas enfim, volta pra cá. Depois tá assim, mas transformar-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Então, se a gente não fizer isso, a gente não é capaz. Do quê? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você quer, não quer? Quem que não quer? Eu quero. Você quer? Você tem que se transformar pela renovação da sua mente, que é a sua esfera da alma. Olha que doido. Então tá. E a Bíblia são 3 coisas. Uma delas é alimento. Então, do que a gente tem que se alimentar pra gente poder viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Desse alimento aqui, que é a palavra. Então, se eu alimento a minha mente, que é onde tudo começa, igual, tipo,
Se você começar, nada dá certo no meu dia, acordei com o pé esquerdo, direito, sei lá, qualquer que dá azar, enfim, isso tanto faz. Não vai dar nada certo. As coisas dão ruim. Nossa, aí você acorda, bate a perna na quina. Aí quando você vai fazer café, derruba o café. Vai, coisa, derruba o copo no chão. E tipo, você fala, nossa, hoje eu tô... Primeiro, isso tá acontecendo na onde? Na sua mente. Primeiro você tá... usando essa palavra, que é algo de extremo poder, para atrair e para, como é que fala? Profetizar mais coisas ruins, para isso ficar num ciclo todo vicioso de coisas ruins. Aí por isso que, tipo, você começou a bater na perna, aí quando a perna aqui dentro da cama, aí depois o café caiu, aí você reclamou de novo, aí depois o elevador travou, você tem que descer de escada, aí depois, tudo primeiro aconteceu aqui, ó. Agora, se você cortar isso e já anular isso e mudar o drive, em vez de reclamar por isso, você, por exemplo, agradecer, você respirar e, por exemplo, dar um sorriso, mudar a sua atmosfera, mudar aqui, você vai ver que as coisas vão mudar. Mas, enfim, por que eu falei disso? Porque a gente alimenta a nossa mente e tudo acontece primeiro aqui na nossa mente. E quando penso como ele pensa, como Deus pensaria, tipo, se Deus... Eu sempre uso isso. Esse é um drive meu. Vou entregar aqui pra vocês, porque isso é precioso. Que é, por exemplo, aconteceu alguma coisa. Tipo assim, bati a perna na quina, né? Que foi o primeiro exemplo. Como que Jesus agiria nesse momento? Porque Jesus, Deus e o Espírito Santo são três, mas ao mesmo tempo são um. Então, como que ele agiria se fosse eu? Ele ia reclamar? Ele ia murmurar? Ele ia fazer o quê? Então, aí você já muda o drive. Aí você já corta isso. E aí, o nosso alimento começa aqui, né? E depois, quando a gente alimenta a nossa mente com coisas boas, por exemplo, vou alimentar com a palavra, eu vou saber me defender, eu vou saber quem é Deus, eu vou saber quem sou eu também na esfera do Espírito. Porque se eu sou semelhança dele, e tem um livro que fala quem é ele, eu conhecendo a ele, eu me conheço também. Por isso que fala que Deus sempre conhece mais a gente do que a gente mesmo. Por quê? A gente é mais semelhança dele. Se a gente não conhece a ele, como que a gente vai saber como é que a gente é no Espírito? Primeiro que eu não sabia nem que eu tinha a esfera do Espírito. Você já sabia? E aí você quer entender mais de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, você quer entender mais dele, mas você não quer ler o livro que ele fala. O livro que ele usou mais de 40 autores, tem mais de 66 livros, e usou pessoas diferentes, em épocas diferentes, para deixar algo precioso para você, que é uma forma de você ler e entender os códigos dele. E você escolhe não alimentar somente com o que é bom, o que é ele, e não descobre a potência que é você no Espírito, que é onde a gente se assemelha a ele. Ai, minha cabeça só explode. Enfim, bora. Aí, próximo passo. Eu não vou deixar a queda para amanhã, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã e eu tenho que sair de casa. Nesse exato momento. Mas, vou compartilhar mais uma coisa. Então, Deus não é a outra coisa. Quando Deus faz uma coisa, interessante que a gente sabe que Jesus nunca pecou, certo? Então, ele não erra. Então, Deus, ele não é responsável. Ele sempre tem tudo muito bem pensado. E na Bíblia, por exemplo, não tem um negócio em Gênesis que diverge com um negócio em Apocalipse, que diverge com um negócio em Isaías. Pelo contrário, ele só converge. Então, Deus, quando ele fala uma coisa, ele não vai tirar o que ele falou antes. Ele não vai ser controverso no que ele falou, tipo, falar uma coisa aqui no capítulo, depois no capítulo 2 da outro livro ele fala outra coisa. Não, ele só converge. Então Deus não é responsável. Então quando ele nos fez, por exemplo, em mais semelhança dele no Espírito, ele não foi uma coisa que ele fez sem pensar, ele fez muito bem pensado. Quando, por exemplo, ele nos tirou do Éden, teve um porquê, porque senão a gente não teria acesso à redenção, por exemplo. Se a gente depois de ter tido a queda, ter acessado as trevas, que é o pecado, que é a morte no quê? Em que esfera? Se você estiver boiando, se estiver muito profundo, vocês me avisam, porque aí eu tenho que voltar para trás, se vocês não estiverem entendendo. E aí, é trevas, certo? É o pecado, certo?
E aí, o que aconteceria, por exemplo, se Adão e Eva tivessem comido, por exemplo, do fruto da árvore da vida, que dá a vida eterna? A gente seria eternamente pecador. Então, ele não nos tirou de lá, por exemplo, querendo ir contra o que ele tinha falado antes, entendeu? E contra algo que ele já tinha pensado. Então, de forma alguma, Deus nunca é irresponsável. E ele nunca se diverge. Sempre tem um porquê. Entendeu? E isso é tão precioso, você não tá entendendo. Aí outra coisa que eu anotei aqui, ó. Se ele já me deu uma palavra do que eu posso fazer ou ser, ele já me fez pronta para viver isso. Então eu quero que você acabe essa live e passe o seu dia refletindo que se você tem uma palavra de Deus, se você tem um direcionamento, ou se você tem uma visão, você já está pronto para isso. Você já nasceu pronto para isso. Em qual esfera? No espírito. E tudo que você ligar nessa terra vai ser ligado. Tudo que você ligar nessa terra vai ser ligado na terra, no céu. Então, você já tem uma visão, você já tem uma palavra. Você está esperando o quê para ligar isso aqui na terra, para ser ligado no céu também? Porque ele já fez você. Não, se ele já te deu uma palavra do que do que você pode fazer ou ser, ele já te fez pronto para viver isso. Então eu vou deixar você com essa bomba aí. E vou eu pro meu serviço, pro meu trabalho. E amanhã eu volto, porque amanhã vai estar mais top que hoje. Porque amanhã eu vou falar. A queda é polêmica. Que aí é a treta lá do Éden. É o porquê que a gente sabe que Adão e Eva tiveram que sair do coisa. Por que foi bom? Por que Deus fez isso com cuidado, com amor e não com rancor? Tipo, ai, tô de mal com eles, vou expulsar eles de lá. Não foi desse jeito, só pra você saber. Então, é isso. Então, amanhã, live de amanhã imperdível, a gente vai falar sobre queda. Fechou? Fechou. E ó, se você ainda não tá no meu clube do livro, Bíblia, NVI, a gente vai ler ela toda em 6 meses. Talvez vai ser um pouquinho mais, porque a leitura de 7 capítulos por dia é uma leitura que, se você não está acostumado, é densa. E eu não quero engolir esse livro aqui, eu quero ir aprofundar e eu quero compartilhar com vocês esses códigos que eu tenho. Que de vez em quando eu venho aqui e faço uma live. A gente está na quarentena de live. Se eu não me engano, essa é a 34ª live, então tem mais 6 lives e acabou a nossa quarentena. Aí eu vou continuar só com o pessoal lá do Clube do Livro. Então, se você ainda não entrou, me chama no direct que eu vou te passar mais informações sobre como que funciona o Clube do Livro. Mas basicamente a gente tem um cronograma de leitura da semana e uma vez por semana, geralmente na segunda-feira, a gente faz uma reunião online mesmo, onde você está na sua casa, eu estou na minha, e a gente se reúne, o grupo todo, para discutir as leituras da semana que se passou. Fechou? E é isso. Um beijo pra vocês e até amanhã. Te aguardo aqui, hein?